Paz seja convosco, igreja. Louvamos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite, de podermos estar aqui reunidos para engrandecer o nome dEle, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Digam amém. Levante suas mãos indicando o trono da graça. Pai de amor, Pai de bondade, aqui estamos nesta noite. Ó Deus, felizes, porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos concedeu esse momento. E o nosso coração, Pai, está, ó Deus, necessitado de Ti. Nosso coração sempre almeja mais da Tua presença em nossas vidas, porque sem Ti nós nada somos. Te louvamos, Pai, por esse momento. Eu te louvo por cada vida que aqui está. Eu te louvo, Senhor, por uma semana que o Senhor tem nos dado. Te louvo, te agradeço de todo o meu coração, com toda a nossa alma. Ó Deus, e nesse momento, quando iniciamos mais esse culto, pedimos a direção gloriosa do Teu Espírito Santo. O Senhor que conhece tudo de nós. O Senhor sabe o que vai no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Senhor, vem abençoar poderosamente, ó Deus, cada vida, cada coração. Abençoando, Senhor, em todos os momentos, no louvor, na palavra, que venha de encontro com as nossas necessidades, que possamos estar nos deleitando em Ti nesta noite, Pai. Abençoe o Teu povo, abençoe, Jesus querido, nossas crianças, nossos juniores, abençoa, Senhor, os adolescentes, jovens, os casais, homens, mulheres, membros da igreja, visitantes, abençoe a todos, Pai, que seja uma noite memorável na Tua presença, que saiamos daqui, Pai, na certeza de bênção e de vitória, que estamos iniciando mais essa semana, que o Senhor possa nos dar a direção e possamos sempre estar confiantes em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Oramos no nome de Jesus, que assim seja. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória. Somente a Ele, somente a Ele. Glória a Deus. Justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. E o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem
sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem vão seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja engrandecido, louvado e adorado para sempre, sempre, eternamente. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Declara, igreja. sobre o trono está, soberano Criador.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Rei da Glória. Soberano e poderoso Deus, enche-nos neste lugar, ó Pai. Transforme nossas vidas, traga restauração, cura. Estamos aqui unidos, Senhor, para te adorar, soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E Apesar dessa glória que tens, Declare. tu te encontras comigo também. e esse Amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e louvarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és
vestida de pureza, com lâmpadas acesas. Ele já chegou aqui, o ambiente já mudou, o meu coração queimou e eu vou adorar. Ele já chegou aqui, o ambiente já mudou, o meu coração queimou e eu vou adorar. Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Então reina, Senhor, faz os céus e desce em seu cavalo branco. Fiel é o cavaleiro, justo e verdadeiro, sua noiva apaixonada te espera incendiada, vestida de pureza, com lâmpadas acesas. Glória seja o teu nome, Pai. Paz do céu, Deus. Aleluia, glória a Deus. A todos, boa noite e paz seja convosco. Estamos alegres, felizes, pois estamos reunidos, muito mais que reunidos, estamos unidos na unidade da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Espírito. E juntos estamos adorando ao único Deus. Somente Ele, digno de honras e glórias, digno de toda exaltação e alegria para nós, juntos, congregados, poder exaltá-lo. Você pode fazer isso agora com as mãos levantadas. Agradeça a Deus por esta oportunidade, por esta bênção que Ele te concede, sendo para nós privilégio estarmos aqui na casa do Pai. Senhor, estamos aqui alegres, felizes, porque estamos adorando o nome do Senhor, que é digno, merecedor de receber toda a glória, pois a Ti pertence. Pai Santo, como é bom estarmos aqui, nós, Teus filhos, reunidos, e sabemos da Tua presença aqui junto de nós. Sabemos que o Teu Espírito Santo se faz presente, o nosso Consolador. Pai, sabemos que um alto preço foi pago para nós estarmos aqui, para sermos felizes, para termos a salvação. O sangue do Senhor foi derramado no Calvário por nós, ó Deus, e comprados, redimidos fomos pelo precioso sangue do Senhor, ó Deus. Por isso temos motivos e sobra para engrandecer o nome do Senhor, que é soberano, que é altíssimo. Dos céus e desce em seu cavalo branco, fiel é o cavaleiro, Tu és fiel, Senhor, Justo e Tu és verdadeiro, justo, Tu és sua verdadeiro. noiva apaixonada, A Tua noiva, Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, te espera, Senhor, com alegria. Reveste-nos de pureza, Senhor, cada dia. Cuida de nós, Senhor. Vem, Senhor, com o tratamento do óleo precioso do Espírito Santo. Cuida, Senhor, da Tua noiva, a igreja. Um dia encontraremos os ares e queremos estar com a lâmpada acesa, Senhor, com óleo precioso em nossa vida. Aleluia, o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor, para sempre exaltado e glorificado. Aplauda o Senhor com alegria bem forte. Graças a Deus. Irmão, se assente por gentileza. Nós teremos a apresentação de uma criança, até que a família se prepara atrás para logo
em seguida a chamada a família entrar, nós damos aqui essa palavra, mesmo que resumidamente, não é a mensagem da noite, mas visto que sempre temos pessoas que visitam, pessoas que são novatas em nosso meio, e algumas não são familiarizadas à Bíblia Sagrada, e por talvez não ter acesso à Bíblia, falta às vezes o conhecimento de que na Bíblia Sagrada nós não temos batismo de criança. Batismo compete àquele que crê, que foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Quem crer, esse é o requisito. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para se batizar, requer que creia. E uma criança com meses, com poucos anos de vida, não tem a mínima chance de exercer fé, de crer. Então, precisa ter um pouco mais de idade. Entendemos que 10 anos, alguns juniores um pouquinho menos, outros porque precisam um pouquinho mais, que é a idade para poder definir sobre crer, sobre exercer fé, mesmo que talvez ainda precisando depois de mais entendimento, mas já é uma idade que pode batizar. Jesus batizou com 30 anos de idade, e quando criança não se batizou, quando criança ele foi apresentado no templo. Por isso que nós damos a liberdade às famílias, quando elas assim solicitarem que a criança seja apresentada no templo, nós não temos objeção alguma, nós não temos por que se opor a isso, porque estamos apresentando a Deus, não estamos contrariando no ensino da palavra de Deus, porque só estaremos orando e não batizando a criança. E talvez alguém pergunte assim, mas se não apresentar a criança, tem algum problema? Também não tem nenhum problema, que nós não temos um mandamento da parte do Senhor Jesus, que a criança tem que ser apresentada. Jesus foi apresentado porque estava debaixo da lei, ele cumpriu fielmente toda a lei de Moisés. Ao 8º dia foi circuncidado, que era lei para todo judeu, menino. Ao 8º dia tinha que circuncidar, aos 40 dias apresentar no templo. E assim Jesus também cumpriu. Isso é os pais, José e Maria, que fizeram isso para com o bebê, Jesus, com essa idade. E quando inicia o ministério, então, ele já inicia com o batismo nas águas. Jesus não definiu a idade para se batizar, que tem que ser com 30 anos, com 20 anos, apenas deixou bem claro, tem que crer. Então, às vezes nós batizamos aqui um júnior, e quando menos de 10 anos, às vezes perguntamos para o pai, para a mãe, tem 8 anos, tem 9 anos, como que é em casa? Ele lê Bíblia, ele ora, aqui na igreja ele presta atenção no culto. Se foi muito infantil, espera mais um pouquinho. Quando os pais respondem, não, ele é muito a sério, em casa lê Bíblia, ora, então não tem problema algum. Aí fica por conta dos pais o que estão respondendo. Bem, dada essa palavra, nós já queremos chamar aqui, família, dizendo a criança, Maria Alice Guter dos Santos, em pés, cantaremos Vinde Meninos. Oh
Graças a Deus, irmão, se assente por um instante, nós ouviremos aqui um testemunho. Boa noite, paz seja com todos. Gostaria de deixar um testemunho a todos nesta noite. Maria Alice, além de um presente de Deus em nossas vidas, é um milagre. Com apenas 51 dias de vida, foi internada no hospital da Unimed com alguns sintomas de bronquiolite. Estava com a respiração forçada e saturação em torno de 95%. Foi uma internação muito rápida. Logo, minha filha estava recebendo oxigênio para ajudar na respiração e recebendo as medicações de antibióticos. Do segundo para o terceiro dia de internação, minha esposa me ligou e falou que o médico disse que se ela não melhorasse, ela seria transferida para a UTI. Peguei o carro, fui para o hospital, no caminho já estava em espírito de oração e quando parei o carro, eu chorava e gritava dentro do carro para que Deus operasse o milagre na vida da minha filha e que ela melhorasse para não ser transferida para a UTI. Fui criado dentro da igreja com bases bíblicas e ensinamentos da palavra de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz e o Pai que entregou o seu próprio Filho para que nós tivemos salvação. Mas nesse momento que estava no carro, pôde compreender ainda mais sobre o amor de Deus, pois naquele momento eu daria tudo pela vida de minha filha, inclusive, se necessário, minha vida. Então Deus agiu na vida da minha filha e ela não precisou ser levada à UTI, mas foram ainda longos dias de internação. Por ser muito bebê, não achavam a veia dela para receber a medicação intravenosa. Os médicos e enfermeiros furaram ela mais de 25 vezes, pés, mãos, antebraço e nada de uma veia segurar. Então foi necessário transferir ela para a Unimed de Araras para fazer um acesso PIC, que foi feito na veia jugular do pescoço. Ao todo foram 12 dias de internação e como orávamos, nossa bênção foi concedida, porque a doença não veio para a morte, mas para manifestar a glória de Deus sobre nossas vidas. E cremos que o mesmo Deus da Bíblia, que curou cegos, aleijados, que fez o exército do vale de ossos secos, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e que está sobre nossas vidas. Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos que oraram e oram pela vida da nossa filha, e especialmente ao nosso pastor Nilson, que quando passamos por esse processo tão difícil, esteve no hospital junto conosco, orando e intercedendo por nossa filha. E encerro com um versículo que está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus abençoe a todos. Papai Diogo e mamãe Cíntia. A Deus toda honra e glória. Em pés, queridos, e com as mãos para cá estendidas, vamos orar. Pai, que está Maria Alice Butler dos Santos. Louvamos ao Senhor por esta vida, pelo presente dado a esta família. Sabemos que são bênçãos do Senhor. Exaltamos o nome do Senhor, Pai, porque o que vem de tuas mãos nós recebemos com muita alegria. Juntos, reunidos nesta noite, nesse culto público, apresentamos, ó Deus, diante de ti esta criança, suplicando as mais ricas bênçãos dos céus, na vida tanto física, mental, espiritual, que o crescimento gradativamente, debaixo das suas mãos, possa proceder com as bênçãos, com a tua direção. Vem abençoar, Pai, em toda a caminhada, todo o tempo de vida. O Senhor possa abençoar de forma que ela possa adquirir, dia após dia, sempre o conhecimento de ti, Pai. Mesmo na tenra idade,
e possa receber ensinamentos dos pais. Sempre a educação cristã, firmado em ti na rocha, e nunca deixar de abandonar esta fé. Pedimos toda a cobertura dos céus e glorificamos o nome do Senhor por todas as bênçãos. Apresentamos a ti, glorificando o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar, queridos. Deus seja louvado por todos que aqui estão. Nós que servimos a Deus, não estamos aqui obrigados, por obrigação. Nós não estamos cumprindo nenhum ritual de prática religiosa. Estamos aqui neste culto oferecendo ao nosso Deus, que é merecedor, que é digno de receber toda a exaltação. Sentimos-nos privilegiados por isso, somos honrados por esta grande bênção. Amém, queridos? Leve a sua mão no coração agora e ore pedindo a Deus que Ele fale com você. Que Ele transmita ao seu coração uma palavra de fé, uma palavra que acrescente fé, acrescente amor. Deus já nos ama totalmente e nós estamos aprendendo a amá-lo a cada dia. Que seja acrescido em nós o amor de Deus, para que possamos corresponder ainda mais, melhor a cada dia. Senhor, ouve a oração de cada um, ouve a súplica dos teus filhos. Nós nos entregamos totalmente a Ti, Pai. A nossa mente está voltada a Ti, Pai. E não permita que a nossa mente conceba qualquer pensamentos alheios, fora desse recinto. Que estejamos focados, ó Deus, para Te ouvir a Tua voz. E que a palavra, Senhor, possa vir com entendimento e estar em nosso coração para o devido cumprimento, a vivência dos Teus ensinamentos. Visita, ó Deus, cada um que aqui está. Vem eliminar toda a barreira, todo o bloqueio, toda a resistência. E algo talvez que poderia impedir a Tua bênção de nos alcançar. Damos a Ti total liberdade, Pai, para que todo mal seja esmiuçado completamente e que a mão do Senhor toque a nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, trazer para nós a palavra de entendimento para conforto, consolo, exortação, correção, mas que seja para nossa edificação, tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Todos digam amém. Em pés, nós estaremos lendo em Filipenses, no 3º capítulo, leremos os 11 primeiros versículos. O tema da mensagem: ser de Jesus e conhecê-lo é a maior riqueza. Compreendendo bem o tema, ser de Jesus e conhecê-lo é a maior riqueza. Alguém talvez poderia sugerir, mas ser de Jesus já não está conhecendo? Muitos são de Jesus. E quero crer que todos que aqui estão são de Jesus, digo amém. Mas às vezes falta um pouco mais de conhecimento para saber que ser de Jesus é uma grande riqueza que nós temos. Ser de Jesus é a maior riqueza, é o que nós veremos aqui, e vale a pena conhecê-lo a cada dia. O texto, Filipenses 3, 1 a 11, diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães,
Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E todos digam amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar, queridos. Ser de Jesus. Desde o momento do conhecimento que nós tivemos inicial, e às vezes o conhecimento foi tão simples. Talvez ouvimos alguém que transmitiu para nós que Jesus é o único Salvador, o único caminho. Talvez nós ouvimos que nós, como pecadores, nós precisamos de alguém que nos perdoe. Talvez ouvimos mensagem que Jesus morreu na cruz por nós. Mensagens talvez simples assim, iniciais. Essas palavras bastaram para tocar nosso coração. E nós abrimos o coração para Jesus e o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Bem, pouco conhecimento, mas já na rendição nossa, no abrir do coração nosso, nós já somos de Jesus. Se nós parássemos, nós saberíamos tão pouco, mas fomos convidados a darmos continuidade, a crescer a cada dia, e despertou em nós o desejo, o interesse de tomarmos ciência do que a Bíblia Sagrada tem de mensagem para nós, tem de bênçãos para nós, e a cada dia fomos recorrendo nas Escrituras Sagradas, e assim crescendo no conhecimento e na graça. Isso tem ocorrido certamente com todos aqui, digam graças a Deus. Se alguém parou de conhecer Jesus, não pôde permanecer, porque não conseguiria enfrentar as lutas, as tempestades da vida. Certamente as tempestades iriam empurrar a pessoa para longe de Jesus, porque o que nos sustenta é a nossa fé. O que nos sustenta em Cristo Jesus é a nossa fé. Lembrando que Paulo, o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada cristã, da sua vida cristã, e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o que é mesmo? A fé. É a fé que vai nos sustentando. Se a pessoa parar de receber a fé, de que forma que recebe a fé? Através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós deixarmos de receber a palavra, de buscar conhecimento, nós não conseguiremos permanecer firmes nesta jornada, nesta caminhada. Então, somos de Jesus. Agora, conhecendo a cada dia mais, nós estaremos bem entendidos de que esta é a maior riqueza que nós temos. Digam amém. Bem, as pessoas de um modo geral, elas entendem que riquezas, dinheiro,
fama, posição, títulos, status, tudo isso talvez entende como riquezas, quando na verdade todas essas coisas são desta vida, somente para esta vida. O que a pessoa faz com os seus títulos, com os seus diplomas, com o dinheiro, com as posições, quando parte daqui? Tudo permanece aqui. Talvez a família vai guardar por um tempo, vai guardar os diplomas, os títulos, tudo. Talvez o dinheiro vai usufruir por um tempo, passa aquela geração, a outra geração, cadê os documentos? Cadê os diplomas? Cadê os títulos? Tudo é pertinente aqui a essa vida. Então essas coisas não são as maiores riquezas. A maior riqueza é aquilo que nos dá suporte para vivermos até o fim de nossa jornada e ainda nos dá condição, suporte para continuidade na eternidade. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus na vida, tanto é feliz aqui, tem a verdadeira paz que vem de Jesus e na eternidade prossegue com esta grande riqueza que adquiriu num dado momento da sua vida, quando abriu o coração para Jesus. Então, quando abrimos os olhos para a verdade do Evangelho, percebemos que tudo aquilo que possuímos desta vida, na verdade, não eram riquezas para nós. Quando deparamos com a maior riqueza, que recebemos Jesus em nossa vida, aí pudemos perceber, nossa, que bênção para mim agora. Agora eu sou feliz. Agora eu tenho certeza da salvação, certeza da vida eterna. Que bênção para mim. Esta é a maior riqueza. O apóstolo Paulo, que escreveu, que nós lemos essa carta aos Filipenses, ele apresentou que nós temos que ter alguns cuidados. Esses cuidados ele apresentou e nós vamos aqui de forma bem simplificada, não dá para nós aprofundarmos aqui devido ao tempo, mas ele apresentou assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Bem, quem tem Jesus na sua vida é a pessoa alegre, mesmo em meio às grandes tempestades, aos grandes enfrentamentos. Escrever de novo, disse ele, as mesmas coisas não é um problema para mim. Se eu precisar, escrevo de novo. Quantas vezes nós pregamos aqui e alguém talvez pensa, eu já ouvi parcialmente essa mensagem, algo parecido, não faz tanto tempo. Para mim também não é problema repetir a mensagem. Na verdade, Paulo dizia, é segurança para vocês mesmo. Quando o professor na sala de aula, ela repete a lição, ela percebe que isso é importante, para que o aluno tenha condição de dar um passo à frente, de ouvir depois a sequência da lição, ou a próxima lição, é suporte para ele. E assim também Paulo disse, cuidado com os cães. Aqui alguém pode assim pensar, olha, Paulo tinha razão, tem medo de cachorro mesmo, tá? Não está dizendo desse cachorro na rua, tá? Que a pessoa tem medo às vezes e passa de largo, passa distante. Então, nós vamos ver aqui os cuidados que ele pediu para termos. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aí ele já diz, porque nós é que somos a circuncisão. Eu sei que fica embaraçoso, se nós não tivermos aqui uma, pelo menos, pequena explicação a respeito. Quando Paulo disse cuidado com os cães, no contexto que ele usou, judaico e antigo também, ele apresentou sobre animais impuros. Os cães na época não era domesticado, tá? Quantas pessoas aqui tem em sua casa um cão? Um cachorro, levante a mão, tá? Olha aqui, quanta gente, tá? Naquele tempo não era domesticado.
Esses cães ficavam nas ruas. Eram considerados, assim, para os judeus, eram animais impuros, tá? Animais sujos, e vagavam sem rumo. Então Paulo usou justamente essa condição de cães, né, que tinha esse tipo de vida, impuro, sujo, vagava sem rumo, para falar sobre o cuidado que devemos ter, e justamente apresentando sobre a questão desses que ensinam coisas contrárias, que surgem de quando em quando para apresentar ensinos errados e falsos. Cuidado com esses cães, eles surgem, tá? E vai trazer problema para vocês, chamado de como maus obreiros. Maus obreiros também são aqueles que estavam dentro da casa, juntamente com eles, no meio da comunidade, também que traziam problemas seríssimos, ensinos errados. Então temos esses dois, tanto os cães, que é essa expressão que usavam, né, especialmente aos judaizantes, eles tentavam infiltrar, né, ensinos errados na igreja. Ensinos errados na igreja tira da pessoa a sustentação da fé. Ensinos errados distorcem completamente e a pessoa se perde na vida cristã. Cuidado com esses cães, dizia Paulo, porque eles ensinam as coisas erradas, agiam de forma impura espiritualmente, por isso cães impuros, perseguiam a liberdade dos cristãos, tentando impô-los novamente um jugo das obras, porque esses convertidos a Cristo deixaram de lado as leis que eram pertinentes à antiga aliança, e eles queriam trazer de novo para a igreja as obras. Não, mas vocês precisam fazer essas obras, esses rituais, não pode deixar. E as pessoas não preparadas devidamente acabavam também se perdendo. Por isso, cuidado com eles. Perturbavam a igreja, espalhando doutrinas perigosas. Esses são os cães, cuidado com eles. Quando diz os maus obreiros, são aqueles que trabalham na própria obra, que tem obreiros bons e tem obreiros maus. E esses obreiros maus distorciam também. Eles, ao invés de edificar as pessoas, eles corrompiam a fé das pessoas. Pregam para o benefício próprio e impõem tradições humanas ao invés da graça e agem com motivações erradas. Cães e obreiros maus. Então Paulo alerta, nem todo aquele que parece fazer a obra de Deus, de fato trabalha para o reino. Então precisamos sempre discernir o obreiro bom do obreiro mau. E diz, cuidado com a falsa circuncisão. Até hoje usamos aqui na breve palavra sobre a criança, tá? Que os judeus eram circuncidados ao 8º dia, todo menino era circuncidado. Foi uma aliança que Deus fez já com Abraão, antes da lei. Com Abraão, Deus já faz aliança. Era uma marca externa para diferenciar dos povos, outros povos. Só os judeus tinham então esta lei. Todo menino ao 8º dia era circuncidado. No tempo de Abraão, eles receberam a circuncisão adultos, para começar com eles já. Depois da geração de Abraão, todos os demais meninos que nasciam, já ao 8º dia era circuncidado. Uma marca externa, uma marca exterior. E a ciência apresentou o quê? A circuncisão fazia muito bem para o menino, para o homem. Trazia saúde pela higiene. Então algumas pessoas talvez ainda não estão inteirados. É o mesmo que quando talvez o menino, a criança, o menino, precisa fazer a cirurgia da fimose. É parecido com isto.
Não existe obrigação, não existe lei, né? Mas quando há necessidade, então o médico faz cirurgia. E aquilo então, por necessidade. Só que esses maus obreiros, esses cães, estavam trazendo para a igreja esta prática, quando era somente para os judeus. Quando Jesus começa a igreja, Ele não traz essas práticas para a igreja. A igreja tem a ver com esse tempo da graça após Jesus, após a sua morte, a sua ressurreição, e quando justamente no Pentecoste que oficialmente a igreja é oficializada. E os gentios que iam se convertendo, esses cães, maus obreiros, queriam impor, trazendo também que precisam da circuncisão. Então, a circuncisão, volto a repetir, era um sinal, uma marca física exterior. Por isso que Paulo fala que nós somos a circuncisão. Não nada marcado exterior, mas interiormente. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos marcou no nosso íntimo, nosso interior, não é marca externa alguma. Então, não era mais um sinal da nova aliança, era uma confiança em rituais humanos e não em Cristo. Era uma distorção do Evangelho da Graça. Então a imposição da circuncisão estava distorcendo o Evangelho da Graça de Cristo. A nossa confiança não está em marcas exteriores, ou em esforços humanos, ou realização de qualquer obra que nós fazemos, porque a nossa confiança está exclusivamente na obra redentora de Jesus Cristo por nós. Diga amém. Veja que o verso 3 diz que nós somos a circuncisão em Cristo. Diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E agora partindo sobre a carne, tanto da marca externa, quanto também de receber qualquer coisa dessa vida terrena. E Paulo então, ele continua a falar sobre essas questões, inclusive em Colossenses 2:11, traz para nós esclarecimento dessa circuncisão que somos nós agora, as verdadeiras circuncisões em Cristo Jesus. Diz assim: nele também vocês foram circuncidados, nele, em Jesus, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, que era assim feito, era feito por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, que é o despojar do corpo da carne, despojar, despir-se completamente. Agora há em nós uma marca interior, nosso íntimo, que é receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando a pessoa se converte, quem trabalha junto com você, estuda, vizinho, parente, ninguém vê nada externo em você. Não existe marca nenhuma externa. Ninguém vai diferenciar você, que você agora é uma pessoa que serve a Jesus, por marcas externas. Ela vai diferenciar quando ela estiver acompanhando passo a passo a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas escolhas, o seu tipo de vida. Aí sim vai ver, pelos frutos que se conhece a árvore. Então, na convivência vai perceber, mas não tem marca externa em ninguém. Ninguém tem marca no rosto, na cabeça, no corpo. Agora os judeus tinham, os meninos tinham essa marca. E nós temos a marca no nosso íntimo, nosso interior. Agora o velho eu é despido. O poder do pecado é quebrado. A vida nova em Deus começa.
Começa agora uma nova vida em Cristo Jesus, após recebermos de Deus esse presente glorioso que é o Espírito Santo. Então essa circuncisão espiritual é a verdadeira marca da nossa nova vida. Uma vida que não confia na força da carne, mas na graça e no poder de Deus. Adorar a Deus em espírito, foi o que Jesus disse à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a marca que nós temos, não marca exterior. Não é apenas cumprir rituais ou tradições, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo, com adoração sincera e verdadeira, adoração direcionada a Deus. Gloriar-se em Cristo não é em si mesmo. Nossa confiança não está nas obras que nós fazemos. Ninguém é salvo porque veio aqui à igreja. Ninguém é salvo porque batizou-se nas águas. Ninguém é salvo porque canta para Jesus. Ninguém é salvo porque ora, porque jejua, porque lê Bíblia. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Tudo depois é consequência. Nós fazemos tudo isso, lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, cantamos para Jesus. Tudo que nós fazemos é após a vida que Deus deu para nós, a salvação. Diga graças a Deus. Viver segundo o novo coração que Deus nos deu. Então a verdadeira fé transforma pensamentos. É nosso interior. Passa a ser atitudes e temos agora prioridades. Nós mudamos. Antigamente tínhamos prioridades divergentes das que nós temos agora, porque foi feito em nós algo da parte de Deus, nosso interior. Nossa vida reflete o caráter de Cristo após o novo nascimento. Então nós não carregamos símbolo religioso, mas uma transformação real, operada pelo Espírito Santo em nossos corações. Paulo, que antes tinha grande posição. Então, quando se lê sobre o Saulo, aquele moço, aquele jovem fariseu, ele tinha uma grande função no Sinédrio. Ele atuava veementemente em defesa da sua fé, e ele apresenta com respeito à sua carne, às suas coisas externas e exteriores, no texto que nós lemos e vamos rever então esses versículos. E diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne, no texto que lemos. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Está apresentando sobre posições, título, tudo que ele recebeu, tudo que ele estudou, que ele sabia. Fui circuncidado no 8º dia. Está dizendo a sua formação religiosa. Sou da linhagem de Israel. Isso é muito forte. Os israelitas, os judeus, mesmo os que pertencem ainda ao judaísmo, eles se vangloriam nisto. Eu sou da tribo tal, mesmo que não conhece a Cristo ainda, se acham grandes coisas. E dizia então Paulo, contando o testemunho: hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, para ser zeloso, eu persegui a igreja, fui perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esta era a sua postura, a sua formação, os títulos, tudo que ele tinha. Isso tudo é carne, isso tudo é coisa desta vida. E agora veja o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Perdi tudo isto, nada disso mais foi interessante para mim. Disso tudo nada foi de proveito. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus.
quando ele passou a conhecer Cristo, ele viu que tudo aquilo que ele tinha, sabia, entendia, se formou, não prestava para nada. Ele considerou como lixo. Por causa dele, de Jesus, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Despojar-se, despir-se, saiu completamente, todas as marcas exteriores, toda a formação da carne. Então, quantas pessoas que se vangloriam nas riquezas, nas posições, Paulo disse, eu tinha isso comigo. Se tem alguém para se gloriar, era eu, naquilo que, na minha formação, no que eu tinha, mas tudo isso para mim não passou de lixo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando nós começamos a folhear as páginas da Bíblia, após a conversão do jovem mancebo, fariseu, doutor da lei, nós giramos a página. Cadê esse jovem? Cadê todo o seu conhecimento? Os títulos e posições. Era agora um apóstolo Paulo, perseguido duramente por causa de Cristo. E para ele era prazeroso isso. Ele sabia que aquilo sim tinha consistência, aquilo era a grande riqueza dele. Esta é a verdadeira riqueza, digam graças a Deus. Então, quando nós temos esse conhecimento, que é tão bom ser de Jesus e conhecê-lo cada vez mais, que foi justamente a proposta dele, de conhecer cada vez mais o Senhor, superava qualquer ganho humano. Conhecer a Jesus é mais do que saber sobre ele. É experimentar seu amor, sua graça, seu poder transformador. É caminhar com ele diariamente, é ouvir a sua voz, é ser moldado por sua vontade. Quando o conhecemos de verdade, então descobrimos quem realmente somos. Quando nós recebemos Jesus, já inicialmente, aí descobrimos quem agora nós somos. Agora somos filhos amados de Deus, digam amém. Quando antes nós pensávamos que era alguma coisa, pela soberba, pelo orgulho, prepotência, pessoas que ajuntam tantas coisas, mas quando ela tem encontro com Jesus, ela vê que tudo aquilo não vale nada. Agora sim, ela tem em sua vida a maior riqueza. Até ouvi um testemunho muito lindo, isso veio na minha mente agora, de manhã nem eu apresentei, quando uma pessoa foi, um pregador, chegou na igreja e uma pessoa foi lá ao encontro dele, para servir. O que é que eu guardo o seu carro? Com toda bondade, jeito assim, bem humilde de atender. Falei, não precisa não, mas eu guardo o seu carro ali, para deixar. Depois veio, guardou o carro, mais uma coisa tem que fazer para você, e serviu muito bem. E esse pregador então foi elogiar para o pastor da igreja, esse diácono, uma pessoa simples ali, disse, olha, uma pessoa me recebeu na porta ali, olha aqui, mas que benção. Não, mas ele é apenas um auxiliar de diácono. Eu, nossa, se ele é um auxiliar de diácono, imagina um diácono da igreja então, não? Tá? Ele é o juiz da cidade, apenas está auxiliando aí. Ele assustou mais ainda. O juiz da cidade me serviu como se eu fosse um rei, tá? Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, irmãos, não dá-se valor a que é juiz, a que é isso, que é aquilo, que é não. A maior riqueza é Jesus em nós, não são os títulos, não são posições, não é dinheiro, riqueza. A maior riqueza é ser de Jesus e conhecê-lo cada vez mais. Diga graças a Deus. Encontramos um propósito que vai além do sucesso momentâneo. Que todas as coisas terrenas são sucesso momentâneo. Tudo passa, tudo vai passando. Ganhamos uma esperança que vence a morte,
Ser de Cristo é saber que Cristo venceu a morte por nós e que aponta para a eternidade. E sabemos que viveremos com Cristo por toda a eternidade. Ter Jesus é ter tudo, mesmo que aparentemente nos falte algo aqui. Ele é a paz que o dinheiro não compra, a alegria que não depende de circunstâncias, e a segurança que não se abala com as tempestades da vida. Quantas pessoas que gastam toda a vida acumulando bens, atrás de fama, reconhecimento, apenas para perceber no final que ainda se sentem vazias. Sim, se as pessoas forem sinceras, essas que não tiveram encontro com Jesus ainda, tudo que adquiriu, que conquistou, se ela for sincera, vai dizer: mas o meu coração está vazio. Eu sinto algo, falta de algo. Uma coisa eu preciso receber ainda. Estou atrás, estou buscando, mas nada preenche. Que o que preenche o vazio do homem é somente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nada mais. Pode juntar todo o dinheiro e colocar no coração, não preenche o vazio. Os títulos, as posições, as mais cobiçadas, não preenche o vazio do ser humano. O que preenche o vazio é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Aquele que encontrou Jesus encontrou a verdadeira fonte da vida. Sua alma descansa, seu coração se alegra, seus olhos brilham com a certeza de que possui o bem mais precioso do universo. A maior riqueza é conhecer a Jesus, porque nele encontramos perdão para os nossos pecados, porque ninguém pode perdoar os pecados para a vida eterna. Pode perdoar pecado para voltar uma amizade. Pessoa, às vezes temperadas, teve problema, olha, perdão aí, ok, vamos refazer nossa amizade. Mas o perdão para a salvação é só o nosso Senhor Jesus Cristo que pode dar. Ninguém mais pode perdoar pecados para a salvação. Então, aqueles que tiveram a vida com Jesus Cristo, receberam o perdão dos seus pecados. Restauração para a alma, esperança para o nosso futuro e o amor que nunca acaba. O amor que nunca acaba é Jesus em nossa vida. Nada neste mundo é mais valioso do que caminhar com Cristo. Você pode caminhar com as pessoas mais amadas de você, mais importantes desse mundo, mas o mais importante é caminhar com Jesus. Preste bem atenção. As pessoas mais amadas, um dia ela vai deixar. No dia dela partir ou de você partir, vai se separar. As pessoas mais importantes, talvez, que você queria andar com essas pessoas para se sentir feliz, da mesma forma, um dia vai terminar a vida dela ou a sua antes. Mas quem caminhar com Cristo vai caminhar por toda a eternidade. Diga amém. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Ele é a nossa verdadeira vida. Ele é a nossa maior riqueza. O que a nossa oração diária, que seja como do salmista, que está no Salmo 73, versículo 25 e 26, diz assim: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu vou repetir aqui. O andar com as pessoas mais amadas, pessoas mais interessantes deste mundo, é diferente do que andar com Cristo. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Digam amém. Bem, eu conheci Jesus, e agora? Às vezes nós somos um pouquinho egoístas, de querer só para nós, e nós não achamos tempo para compartilhar,
não achamos necessário compartilhar, ficamos para nós. Eu encontrei Jesus, sou feliz, sou alegre, encontrei a riqueza, a maior riqueza. Mas à nossa volta tem muita gente que não conhece essa riqueza. E elas precisam conhecer essa riqueza. Você não vai dar da sua riqueza para ficar sem. Não, você apresentar para essa pessoa a riqueza que ela pode ter, a mesma que você teve. Então conhecer a Jesus é quando nossos olhos espirituais se abrem e o vazio do coração finalmente encontra a única coisa que pode preenchê-lo, o amor de Deus. Quando temos o amor de Deus fincado em nós, nós veremos essa necessidade de que as pessoas à nossa volta também precisam conhecer o que nós conhecemos, saber o que nós sabemos e ter o que nós temos. Após esse encontro especial que nós tivemos com Jesus Cristo, então surge essa pergunta agora: o que eu faço depois de conhecer a Jesus? A jornada com Cristo é nos preservando, que Paulo disse: cuidado com os ensinos, com os cães, maus obreiros, cuidado, cuide bem da sua vida para não perder essa riqueza. Muitas pessoas perdem essa riqueza. Cuidado, além de você preservar o que você recebeu, você tem um grande tesouro na sua vida. Não perca por nada. Não existe nada nesse mundo que pode substituir essa riqueza. Nunca trocar por nada. Tem gente que troca. Entregamos aqui recentemente, Judas trocou a maior riqueza dele, Jesus, por 30 moedas de prata, por dinheiro. E que lhe serviu depois? O que adiantou depois para ele? Desperdiçou a maior riqueza. A jornada com Cristo não termina no momento da conversão nossa. Nós nos convertemos. Ela apenas começou para nós. Temos muito ainda a entender dessa riqueza imensurável. Conhecer Jesus é o ponto de partida de uma nova vida. Agora é tempo de crescer. Quanto mais nós crescemos, mais sentiremos necessidade de preservar essa riqueza e compartilhar com as pessoas o saber o que nós sabemos. 2 Pedro 3:17, 18 diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, cuidado que nós devemos ter para nós não perdermos o que nós ganhamos. Quando nascemos de novo, como bebês espirituais, e nós nunca nos ofendemos com isso. Depois fomos crescendo, alguns ainda são, outros já cresceram um pouco mais. Todos nós, os bebês em Cristo, os que já estão um pouco mais de tempo, todos precisamos ainda aprender, todos precisamos crescer e amadurecer. Se a pessoa viver aqui 1000 anos de vida na terra, ainda não saberá tudo sobre essa riqueza que ela tem. Então temos muito que aprender ainda. Crescemos através da leitura da palavra de Deus, crescemos através da oração, da comunhão com os outros cristãos e do discipulado. Aí vamos crescendo. Não basta apenas conhecer Jesus superficialmente. Tem gente que se contenta com isso, não sente o prazer, não desfruta dessa riqueza que tem. Tem pessoa, vamos apenas aqui hipoteticamente, que você é dono de uma grande riqueza e você não sabe, e você mora numa casa simples, de chão batido, nem piso tem, não tem forro, coberto com telha que quando chove mais dentro do que fora, você come migalhas. E você tem uma grande riqueza e não tem esse conhecimento. Assim vivem muitos cristãos que conhecem Jesus superficialmente. Está perdendo tempo,
Saiba da grande riqueza que você tem, diga amém. Então é preciso aprofundar esse relacionamento todos os dias. Segundo os Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É novidade e novidade a cada dia para nós. Então conhecer Jesus transforma não apenas o nosso coração, mas também nossas atitudes, escolhas e desejos. As práticas que antes nos afastavam de Deus, agora são substituídas por uma nova maneira de viver, cheia de amor, perdão, pureza e verdade. Em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, de Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem entendido? Tenho certeza que a igreja toda aqui jamais vai se embaraçar com isso. E tanto que nós falamos, que nem Paulo disse, para mim não importa repetir, tá? Não tem problema algum em repetir. Nós não somos salvos por obras. Ninguém é salvo por obras, por aquilo que nós fazemos. Ninguém vai dizer assim: pastor, eu sou salvo porque olha, eu jejuo todo dia, leio a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia todo ano, eu canto bastante em casa, canto na igreja, não falta um culto, então eu sou salvo. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que você fez. Mas agora que nós somos salvos, somos feitura de Cristo Jesus, criados nele, para viver nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então conhecer Jesus nos chama a uma missão. Isso é já a responsabilidade de quem possui essa riqueza e sabe da riqueza que tem. Uma missão que você tem, viver para a glória de Deus. Se você anda com Cristo, sabe a riqueza que tem, você quer agradar a quem te deu essa grande riqueza. Se alguém chegar até a sua casa hoje e ter um carro novo, zerinho, tá? Ó, aqui eu quero dar o carro para você. Quantos gostam de ganhar esse carro? Levante a mão. Hipoteticamente, você está ganhando essa noite aqui, tá? Diga amém. Sonha com ele. Aí o que você vai fazer com a pessoa? Puxa vida, não, que pessoa boa. Você vai querer fazer um jeito para agradar essa pessoa. Cristo deu uma grande riqueza para você. Quem anda com Jesus, levante a mão. Nós temos que agradar Ele, diga amém. Agrade Ele. Ele é bom demais, misericordioso. O quanto te amou, deu de presente para você esta riqueza, que para você não custou nada, mas para Ele custou a vida. Agrade Ele. E nós temos então que agradar de que forma? Mateus 28:19 diz assim, a primeira parte que leremos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga amém. Agrade Jesus, façam discípulos. Não fique assim: ah, tá bom minha vida assim, tá bom para você, mas quantas pessoas à sua volta não está bom para elas? Elas não sabem que você sabe o caminho para o céu, elas não sabem que você tem esta mensagem. Elas acham que você apenas é uma outra religião, outra crença. Elas não sabem que você tem um conhecimento que é apresentar para ela o caminho para o céu. É Jesus. Ele morreu por você, o único Salvador, caminho, verdade e vida, única porta para o céu. Quando transmitir a mensagem, deixa que Deus faz a obra. O Espírito Santo está esperando que falemos para que Ele possa agir na vida das pessoas. Vamos compartilhar para as pessoas que a maior riqueza não é o que possui aqui na terra, mas o que vem do céu para a nossa vida, para o nosso coração. Diga amém. Somos chamados a compartilhar a boa nova, a contar para outros o que Cristo fez em nossas vidas. O nosso testemunho pode ser a ponte para que outras pessoas também conheçam o Salvador. Pastor, eu sou esse bebê em Cristo, sou novato, não sei. O senhor fala de Davi, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, Daniel. Eu não sei essas coisas, pastor. Você vai saber aprender, mas você sabe o que Jesus fez na sua vida. Basta para você passar para outra pessoa. Eu não sei dizer o que Deus fez em Daniel, mas eu sei que fez na minha vida.
Diga amém. Eu não sei o que Deus fez de Paulo, eu sei que Ele fez na minha vida. Eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Então é o seu testemunho que pode ser uma ponte para que outras pessoas encontrem esse caminho que é o Salvador Jesus. Conhecer Jesus é só o começo, irmãos. Agora é tempo de crescer, abandonar o que ficou para trás, viver para a glória de Deus, espalhar a mensagem do amor e salvação. Cada dia é uma oportunidade, irmãos. Não desperdice nenhum dia para caminhar mais perto de Jesus e agradá-lo. Assim, experimentando a plenitude da vida que só Jesus pode dar. Que a nossa resposta ao encontro com Cristo seja sempre assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória. Diga amém. Feche os olhos. Pai de bondade, amor e misericórdia, ouvimos e recebemos a tua palavra. E mais uma vez falamos, Pai, que o Senhor em nossa vida é a maior riqueza. Que não existe maior riqueza do que ter o Senhor Jesus Cristo. Ser do Senhor Jesus Cristo e conhecê-lo cada dia mais. Que o teu Espírito Santo possa continuar a trabalhar em cada coração, trazendo edificação, trazendo essa novidade de vida, e que todos sejamos despertados a falarmos para os outros, a apresentarmos com alegria, com ousadia, com fervor e cheio do Espírito Santo, essa vida que nós temos, que recebemos, a vida que o Senhor está oferecendo a todas as pessoas, porque a tua vontade é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Meu Deus, visita cada um que aqui está, abençoa, Pai, abençoa com a graça do Senhor, com o teu amor incomparável, com o poder do teu Espírito Santo, que resistências sejam simplesmente eliminadas em nossas vidas, bloqueios, tudo aquilo que, ó Deus, traz como que impedimento para que as pessoas vivam e desfrutem desta riqueza, e sentindo o desejo de compartilhar para outras pessoas. Elimina, Senhor, tudo aquilo que impede e traga a tua bênção visitando com poder, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus com alegria bem forte. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos estar apresentando diante de Deus as contribuições. Temos a oportunidade de apresentar o dízimo e oferta na obra do Senhor. Jesus vai estar passando as salvas e a igreja tem a liberdade de fazê-lo. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar orando neste momento, consagrando ao nosso Deus toda a contribuição nesta noite. Grande Deus e eterno Pai celestial, apresentamos diante do Senhor, Senhor, toda a contribuição, dízimo, oferta, o teu servo, a tua serva tem separado, preparado para ti, para a tua obra, para o teu reino. Ó Deus, apresentamos humildemente, com alegria em nossos corações, de forma voluntária, com amor, gratidão e alegria, tudo aquilo que o Senhor proporcionou a nós, para podermos devolver a ti o dízimo em sinal de obediência e a oferta em sinal de gratidão, de voluntariedade. Assim o fazemos para a tua obra, consagrando toda a contribuição nesta noite, e clamamos que as bênçãos dos céus estejam presentes e abundantes sobre toda a vida, toda a família que assim tem feito com alegria. No nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos por tudo. Amém, Jesus, amém. Tenha liberdade neste momento de contribuir para a obra do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu a luz de estrelas.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. E ao pensar que Deus mandou seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecado. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. 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 Glória a Deus, graças a Deus. Atenção para os avisos, amados. Nós teremos nesta próxima quinta-feira, feriado, dia 1º de maio, celebração dos 10 anos do RUG. Então haverá esse evento em comemoração e estamos com a confirmação da Companhia de Teatro Jeová Nissi. Então a organização deste evento de celebração é dos jovens e adolescentes, né, de toda a equipe do RUG. Entretanto, está aberto para toda a igreja que queira participar do evento. Tem uma inscrição, valor de R$10, para arcar com os custos até da companhia de teatro que estará aqui, Jeová Nissi. Vai ser no feriado a partir das 13 horas, né, 1h da tarde. Então está aberto a toda a igreja que queira participar, que queira estar presente aqui junto neste evento de celebração dos 10 anos de RUG com a companhia de teatro Jeová Nissi. Então aqueles que quiserem, participem. Teremos na próxima sexta-feira, dia 2 de maio,
A vigília mensal que antecede a ceia, das 22 às 24 horas. Então, toda a igreja está muito mais do que convidada a estarmos juntos em oração, em preparação para o culto da ceia, que vai ocorrer no dia 4 de maio, tanto no culto das 7 quanto das 18 horas, tendo período de oração já antes dos cultos, né? No culto da manhã, 30 minutos antes, e também no culto da tarde, 1 hora antes, então às 17 horas. No próximo domingo também teremos o início do novo ciclo da Escola de Sabedoria. Os irmãos que assim estão já presentes podem fazer a inscrição para a nova sala, e aqueles irmãos que ainda não fazem parte, está aqui um convite da igreja aberto a todos os irmãos, para que nós possamos buscar mais conhecimento bíblico, mais sabedoria, mais discernimento de Deus para a nossa vida. Então, não perca a oportunidade de fazer parte também você da Escola de Sabedoria. Os irmãos que entenderam, diga amém. Graças a Deus. Teremos também no próximo domingo, ainda dia 4, o encontro de reunião com os servos relativo ao encontro de vencedores. Então, seria todos aqueles que têm interesse em participar, de trabalhar, de servir no encontro de vencedores, que vai ocorrer na segunda quinzena de julho, esse encontro de vencedores. Então, aqueles que têm interesse em servir, em trabalhar, que já participaram, você entende, que você sabe que você pode fazer parte para servir deste encontro, teremos uma reunião no próximo domingo, após o culto da noite. Vem aí o primeiro coffee break entre mães, promovido pelo Grupo Missionário de Juniores, com a participação especial da doutora Júlia Zucchini, ela que é médica pediatra. No dia 10 de maio, inscrições com a liderança do Grupo Missionário de Juniores. Vai haver então uma mesa aqui em frente ao altar. Então as mães que tenham interesse em participar desse coffee break entre mães, venha se inscrever aqui com a liderança de juniores aqui na frente do altar após o término do culto. Teremos ainda no dia 11, às 18 horas, né, no culto de domingo do dia 11, no culto das 18 horas, culto da noite, a festa do milho. Então, após o término do culto, teremos uma festa aqui na igreja, chamada Festa do Milho. Já fizemos também em outra ocasião, e você tem a oportunidade de participar desta festa também. Tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, né, e poder ter comunhão e alegria entre os irmãos. E ainda o Café Empreendedor, promovido pela Chominec, dia 16 de maio, uma sexta-feira, às 19h30. Então, haverá um custo de inscrição aqui de R$20. Nós pedimos para fazer a inscrição ou comigo, ou com a pastora Ágata, para nós podermos preparar, né, ter toda a manutenção desse café empreendedor. Então, todos aqueles que já empreendem, têm desejo de empreender, talvez sejam profissionais liberais, autônomos, de alguma forma tem a ver com você, o empreendimento, você pode fazer a sua inscrição para fazer parte também deste café empreendedor. Deus abençoe a todos. Só para nós concluirmos aqui, no sábado próximo, que sempre é o sábado que antecede a ceia, tem atendimento, mas tem que ser agendado, né? Com a Valdene, psicanalista, caso alguém procure, então, queira esse atendimento, psicanalista com a Valdene, e com o pastor Elias na parte jurídica, mas tem que agendar para atender no sábado, aí vai verificar o horário. Também hoje tem a venda de pastel. Então, quem adquirir unidade de R$10, tem um combo 5 unidades por R$40. Já está o seu lanche já garantido aí. Amém, igreja? Esses são os recados, penso que todos aqui foram passados. E hoje, então, estamos encerrando a nossa caminhada dos 21 dias de jejum. Quantos participaram? Levante a mão. Jejum tradicional, propósito, amém. Fique de pé, então nós vamos orar para nós entregarmos ao Senhor essa nossa caminhada, e já estamos para logo fazer o encerramento do culto. Vamos então falar com Deus agora desse nosso propósito, 21 dias, né?
na perseverança, clamando ao Senhor. Certamente houve crescimento espiritual. Foi muito bom para nós, para você em particular, para cada família e para toda a igreja. Senhor, muito obrigado por mais essa campanha de 21 dias de jejum, como propósito também de Daniel. Pai, nessa caminhada pudemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos e colocando toda a igreja nas mãos do Senhor, para o devido crescimento dela, do teu povo, Senhor, na qualidade e na quantidade, orando sempre em favor dos novos convertidos, recém-chegados, os visitantes, simpatizantes, em favor de toda a igreja, em favor dos que trabalham, dos que atuam voluntariamente, todos os cargos, encargos, ó Pai, os trabalhos, ministérios de todo o teu povo, Pai, sempre trazendo para a igreja o benefício do bom atendimento, da organização, Pai, do bem-estar, para que toda a igreja seja assim beneficiada. Obrigado, Senhor Jesus, por esta grande bênção que nós pudemos, na participação dessa caminhada, receber do Senhor. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, e muito obrigado pelo privilégio de participar de mais esta campanha. Amém, Jesus, amém. Digam todos graças a Deus. Quero abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe grandemente a sua vida, os que participam na página no Facebook, nosso canal do YouTube e TV Leme. Deus abençoe, fiquem na bênção, fiquem na paz.